como você falou que tu era, quando começa a temporada, o Grêmio tinha trazido o Eduardo, do Atlético Mineiro, o Márcio ainda estava no elenco, e tu não era para ser o goleiro titular daquele ano. O que aconteceu assim para ter essa mudança e tu acabar assumindo essa titularidade e depois ficando até o final? Eu tinha, em 2004, eu subi profissional e o Grêmio tinha contratado o Tavarelli, Paraguai, aquele. Então era o Tavarelli. Eu tinha feito uma Taça São Paulo muito boa em janeiro de 2004. E aí, quando eu cheguei da Taça São Paulo, já fui integrado ao grupo, mas o pessoal já me conhecia da base ali, né? E acompanhava os jogos naquela época lá, os juniores do Grêmio faziam muitos jogos preliminares ali dentro do Olímpico, no suplementar. Então sempre tinha alguém olhando. No futebol sempre vai ter alguém te olhando. E aí, quando eu subi, eu fiz um contrato de 3 anos, né? Um contrato de 3 anos. O Grêmio caiu para a segunda divisão e em janeiro de 2005 assumiu uma nova diretoria, que era o Paulo Odoni, o presidente, e o diretor de futebol era o Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, que era o diretor de futebol, e o Hugo de Leão era o treinador. E o treinador de goleiro era o Chiquinho. Então, o Chiquinho falou assim, olha, nós me chamaram lá e falou assim, os goleiros do Grêmio é o Márcio, que daí ficou de 2004, renovou, o Eduardo, que tinha vindo do Atlético Mineiro, se não me engano. Aí nós tínhamos o Andrei, né, que era da mesma idade que eu, que vinha da base também, e eu. E aí o treinador de goleiro falou, olha, a gente vai adotar uma metodologia que o quarto goleiro vai ser dos juniores. Então, a gente provavelmente vai te emprestar, para te pegar a experiência aí, e se Deus quiser, tu volta, e se não, sucesso aí, o futebol é assim. E eu fiquei triste, cara, quando me comentaram isso, porque eu era gremista e eu queria fazer um jogo, né? Pelo menos guardar aquela camisa de titular de um jogo do Grêmio profissional, né? Eu tinha feito pelo Aspirantes, pelo time B, amistosa eu fiz bastante, mas naquele jogo da telinha, do canal das 4 na Globo não passava, na Sport TV não passei. Então, eu fiquei bem triste e continuei fazendo a minha pré-temporada em Gramado, né, com o Grêmio, que aquela época foi em Gramado. E foi quando o Andrei não renovou o seu contrato. O Andrei tinha um contrato para renovar, não renovou, foi para o Atlético Paranaense. Aí eu, de quarta opção, virei o terceiro. Aí, quando eu virei o terceiro, então eu já ficava no elenco. Aí eu me lembro que o seu Verardi, que foi um senhor que me ajudou muito no Grêmio, ele disse, não, está tudo certo, continua treinando aí e vai jogar daqui a um tempo. Ele me disse e aí fui treinar todo aquele ano conturbado de 2005, muitos jogadores, salários bem pequenos, mas vários atletas ali, aonde o Hugo de Leão não conseguia fazer o seu trabalho por ter muitos atletas, ter que escolher, e não tinha nenhum nome assim que viesse assim numa série B e esse aqui vai resolver. Não tinha. Tinha o Anderson surgindo, né? Que o Anderson tinha surgido em 2004 ali. Aí, nesse meio tempo, acaba o Gauchão, a gente é desclassificado. Do Gauchão tem a Copa do Brasil e a Série B aquele ano. E quando a gente jogou a Copa do Brasil, a gente perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro e a gente foi iniciar a Série B lá contra o Gama, em Brasília. O Hugo de Leão caiu. E eu tinha ido nessa viagem, porque o Márcio estava com dores musculares. Daí o Márcio não foi. E eu fui nessa viagem. E aí o Mano Menezes assumiu lá em Brasília. A gente fez um treino rápido e ele conversou. E quando nós chegamos em Porto Alegre, nós chegamos no domingo, aí fomos para casa. Na segunda-feira de tarde, eu me lembro que o assessor de imprensa da época estava lá com uma lista, quem que tinha que passar, tipo, no RH, assim, sabe? Quem que tinha que passar falar com o Mário Sérgio, que ia ser afastado. E nisso estava o Márcio. O Márcio, o goleiro, foi afastado. Eu virei a segunda opção. Então, eu já estava na reserva do Eduardo. Eu na reserva do Eduardo. O Eduardo fez o jogo contra o Gama, contra o Ituano e contra o Avaí. A gente fez contra o Gama, perdemos. Aí, contra o Avaí, nós ganhamos. E quanto o Ituano... Fizemos contra o Gama, foi 2-1, acho, para o Gama. Contra o Avaí foi 4-3 para nós, com o portão fechado no Beira-Rio, e contra o Ituano a gente perdeu 2-0. E aí o Eduardo chegou no e falou, cara, eu não estou indo embora,
não quero mais vestir a camisa do Grêmio, mas eu pensei, cabeça quente, né? E aí, não, ele chegou na segunda-feira, se despediu, e aí eu vi a minha oportunidade de jogar contra o Criciúma. Aquele jogo era no domingo de tarde, onde foi uma semana para mim que mudou tudo, sabe? Tipo, de quarta opção, tu era no início, ao titular, a dar entrevista, e aí eu me lembro que perguntou, como é que se sente, vai ser teu primeiro jogo, tu acha que está preparado, sabe? São algumas perguntas até meio que levianas, mas que deu tudo certo, porque eu treinava bem, eu estava preparado, e tive uma conversa boa com o Mano Menezes e o treinador de goleiro, onde fiz um bom jogo, a gente ganhou, e depois eu fui construindo, degrau por degrau, o meu caminho dentro do Grêmio, e até no ano de 2007, final de 2007, depois do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não optou pela renovação, eu estava com o passe livre e me dirigi a outro clube.